Salve futeboleiro, Rodolfo Gomes na área, hoje mais cedo no News, cujo card eu vou deixar aqui em cima. A gente falou, a notícia principal era sobre essa desavença entre Cláudio Tapia, presidente da Confederação Argentina de Futebol, com a Conmebol. A gente sabe que Cláudio Tapia e Messi fizeram acusações seríssimas durante a Copa América, inclusive acusando a entidade Conmebol de privilegiar e beneficiar deliberadamente a seleção brasileira. Falaram até num esquema para que o Brasil ganhasse a Copa América aqui em território brasileiro, que acabou há um mês. Bom, isso pegou muito mal na entidade, como noticiei aqui no News, através, inclusive repliquei uma notícia do Rodrigo Matos em seu blog no UOL. Teve uma reunião entre os dirigentes lá na Conmebol, os dirigentes das confederações nacionais e os mandatários da Conmebol, e o Cláudio Tapia foi muito, mas muito bombardeado durante essa reunião. No caso, eles confrontavam o presidente da AFA justamente por causa dessas acusações que ele fez à entidade, E ele, durante a reunião, foi mais longe, disse que não retira uma só palavra do que falou e tem absoluta convicção de tudo que estava escrito na carta que a AFA fez à Conmebol reclamando com relação à Copa América. Com isso, a Confederação Argentina de Futebol perdeu muita força, embora eles tenham alguns argentinos que comandem a Conmebol, como por exemplo, como é o caso do presidente do River Plate, Rodolfo Donofrio, que ainda continua com um relacionamento muito forte dentro da Conmebol. E também há outros argentinos dentro da Confederação Sul-Americana. O fato é, nesse momento, o Rodrigo Matos traz os bastidores aí de que a Argentina, a Confederação Argentina, estaria isolada dentro da Conmebol e que com isso, graças a também o ótimo relacionamento que Rogério Caboclo vem construindo dentro da Conmebol, o Brasil passa a ter mais força dentro da Confederação Sul-Americana, e isso pode sim, por que não, respingar em decisões complexas que possam vir a existir em jogos na Libertadores. É esse ponto que eu quero chegar. A partir de toda essa questão, a partir desse afastamento, desse isolamento da AFA dentro da Conmebol e de uma participação cada vez mais efetiva do Rogério Caboclo, presidente da CBF, dentro da mesma entidade, até que ponto os clubes brasileiros podem ser menos prejudicados e até, por vezes, por que não, beneficiados, o que ninguém quer, dentro de uma Copa Libertadores. A gente pode se lembrar, não está longe aí, que no ano passado, Carlos Sanches foi escalado irregularmente pelo Santos Futebol Clube após uma suspensão que ele não teria cumprido depois de ter sido expulso num jogo de Copa Sul-Americana pelo River Plate há 2-3 anos atrás. E o Santos consultou lá o aplicativo que a Conmebol coloca para que os clubes verifiquem e não constava nenhuma suspensão. Assim, Carlos Sanches foi a campo no jogo de ida contra o Independiente nas oitavas de final da Copa Libertadores do ano passado. Com isso, a Conmebol não quis nem saber, simplesmente puniu o Santos. Não acontece, no entanto, que os casos se repetiram justamente com os dois finalistas da competição. Tanto o Boca Juniors como o River Plate escalaram jogadores irregularmente nas mesmíssimas condições que o Santos. No caso do River foi o Zuculini, no caso do Boca foi o Ramon Ábila, o Antiope. Tanto o Boca Juniors como o River Plate, nenhum dos dois foram punidos. A gente também há de se lembrar do caso Dedé, que foi expulso com o VAR de maneira bizonha naquele jogo contra o Cruzeiro na La Bombonera, que prejudicou totalmente o Cruzeiro. É bem verdade que depois eles voltaram atrás, permitiram que o Dedé jogasse o segundo jogo. No entanto, naquele jogo em si, a expulsão do Dedé colabora para o resultado do Boca Juniors de maneira totalmente direta. Então foram casos que todo mundo se apegou para dizer, olha, a influência da Argentina dentro da Conmebol hoje está insuportável. A gente já teve aqui questões, casos como por exemplo do Amarídia contra o Corinthians, um dos maiores roubos da história do futebol mundial, pelo menos que a gente conhece, foi aquele jogo entre Boca e Corinthians no Pacaembu. Então, com tudo isso, foi se gerando essa questão de que a Argentina de fato comanda a entidade. E agora há uma ruptura completa entre a Argentina e a Conmebol, e isso pode sim mudar os parâmetros do futebol brasileiro, até porque Rogério Caboclo assumiu esse ano a CBF no primeiro semestre e ele sempre costurou um bom relacionamento dentro da Conmebol. Era ele que representava a CBF na época de Coronel Nunes. Coronel Nunes, claro, votou lá no Marrocos em detrimento da Copa do Mundo nas Américas. Isso prejudicou muito o Brasil com relação à FIFA. Acredito inclusive que o Brasil foi prejudicado naquele primeiro jogo da Copa do Mundo, que o VAR não apontou falta em cima do Miranda no gol da Suíça. Isso, claro, respingou na Conmebol, mas em contrapartida o Rogério Caboclo sempre foi um cara muito bem situado dentro da entidade, e agora como de fato representante, com todos os pormenores que
você pode colocar em cima dele, ele consegue trazer esse relacionamento mais acalorado com a Confederação Sul-Americana de Futebol, e isso sim pode beneficiar os clubes já nessa temporada, sem dúvida nenhuma, dentro da Copa Libertadores. Hoje é bom lembrar que é muito difícil os clubes terem um benefício muito forte, porque o VAR tá aí, e o VAR é capaz de mostrar para todo mundo quando que o juiz errou e quando não. Eu acho que ficaria muito difícil, por exemplo, o Amarília ter tido aquela atuação contra o Corinthians naquele jogo do Boca, se tivesse o VAR. Ia ficar muito na cara de um jogo completamente comprado, né? Lógico que eu não posso provar que foi comprado, mas se tivesse o VAR, eu acho que ele teria uma cara de pau muito grande se ele conseguisse, se ele confirmasse todos os erros, tendo a opção de revê-los pelo vídeo. Então hoje em dia o espaço para beneficiar e para prejudicar é menor, mas a gente sabe que em lances polêmicos, aqueles lances que não há discussão, ou melhor, aqueles lances polêmicos, aqueles lances que de fato há discussão, alguns pensam que foi para um lado, outros pensam que foi para o outro. Nesses casos sim, porque não, e não é nenhuma normalidade no futebol existirem lances polêmicos, os brasileiros podem ser beneficiados diante de times argentinos. Mas quero saber a tua opinião. Até que ponto você acha que essa relação estremecida do Cláudio Tapia, presidente da Confederação Argentina de Futebol, com a Confederação Sul-Americana, pode beneficiar o Brasil, que tem por sua vez um presidente agora, Rogério Caboclo, que está muito bem situado dentro da Conmebol? Comenta aí embaixo, não se esqueça de deixar o curtir se gostou do vídeo, que isso é super importante pra gente, assinar o canal, ativar o sininho para não perder nada, e a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.